Nos últimos 5 anos, mais de 100 escolas de medicina foram abertas no Brasil. Com o aumento de vagas, o número de formandos deve saltar de 24 mil para 34 mil daqui a 8 anos. Contar com mais profissionais poderia ajudar a mudar a realidade da saúde pública no Brasil. Mas a falta de qualidade no ensino dos estudantes é preocupante. Há mais de uma década, quase metade dos médicos recém-formados é reprovada no exame facultativo do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Para melhorar esse quadro, o CREMESP quer que todos os profissionais passem por um exame de proficiência, nos moldes da prova aplicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, para obterem licença para trabalhar. O Brasil tem 291 cursos de medicina. 30% foram abertos depois de 2013. Até 2012, o país formava cerca de 17 mil médicos por ano. Hoje são 24 mil. Mas quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Há 13 anos, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo realiza um exame facultativo para os recém-formados. Mais da metade dos médicos são reprovados. Mesmo assim, todos conseguem obter o registro profissional. Agora, o CREMESP quer tornar o exame obrigatório para os recém-formados obterem licença para exercer a profissão. O Conselho lançou uma petição online e um abaixo-assinado em apoio à criação de uma lei com essas mudanças. Quem é diretamente afetado pela qualidade de formação do médico apoia a medida. Eu acho uma ideia boa, né? Mais informação. Eles vão provar o que eles aprenderam, né? A ideia do CREMESP é usar o mesmo sistema do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Só os aprovados podem exercer a profissão. Isso vai sim gerar uma segurança maior, vai ter um critério aí de avaliação melhor para saber com que profissional estamos lidando na hora da necessidade. Para falar sobre a necessidade de uma avaliação para médicos e também para advogados, hoje nós recebemos Lavínio Newton Camarim, presidente do CREMESP, e Otávio Pinto e Silva, presidente da Comissão do Exame de Ordem da OAB de São Paulo. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Bom, queria que o senhor começasse explicando para a gente, doutor Lavínio, qual que é essa relação entre a realização do exame do CREMESP e a prática da medicina. Ele não é impeditivo, né? Perfeitamente. Bem, boa tarde, Adriana, boa tarde, doutor Otávio, todos os telespectadores. Dizer que é o que nós estamos lutando, tá certo? Nós estamos observando, né? Infelizmente, com essa abertura que houve, a explosão, nos últimos 20 anos, 220 escolas médicas foram abertas no país. Nos últimos 5 anos, 106. Então, nós percebemos, e temos estatísticas e trabalhos demonstrando isso, que nós não temos preceptores, professores adequadamente, né, capacitados em qualidade e quantidade suficiente para que possa, né, responder a essa demanda. Então, a qualidade do ensino é normal que ela caia. E aí você tem uma formação inadequada desses profissionais. Então, ninguém quer fechar a faculdade de medicina, já deixar esse aviso aqui, principalmente para aquelas pessoas ligadas mantenedoras, né? Porque esse é o discurso. Ninguém quer fechar a faculdade de medicina. Aliás, nós gostaríamos de ter critérios para aberturas dessa faculdade de medicina. Para aberturas. Para não precisar corrigir os erros. Para não precisar, né? Corrigir os erros. Então, infelizmente, hoje nós estamos, né, há 13 anos com uma prova, temos um know-how suficientemente adequado para dizer estamos no caminho correto. Tanto que essa prova vem demonstrando que nos últimos anos, e principalmente no último ano, onde os alunos conseguiram o envolvimento adequado, e nós vimos também que as 32 escolas médicas que participaram desses exames também se envolveram, nós tivemos 21% a mais de aprovação. Então isso é muito animador e sabemos que estamos no caminho correto. Vamos lutar então para a aprovação de uma lei que está no Senado, com algumas emendas, porque nós queremos fazer um exame que ele seja de final de curso, mas também no segundo ano, final do segundo ano, final do quarto ano, com a mudança de rumo, tanto do aluno quanto da faculdade, para que você possa preparar até o sexto ano, para aí sim você prestar a prova, que essa prova seria uma prova coibitiva,
porque quem não passasse não poderia ter o seu registro, né, a sua carteira profissional. Doutor Lavini, então, falou de uma briga que o CREMESP está comprando, mas não só aqui para o estado de São Paulo, e sim para todo o país, uma briga que a OAB já conseguiu vencer, instituiu uma lei para que haja um exame que, para se advogar, a pessoa tem que ser aprovada nesse exame, que é o exame de ordem da OAB. Em que contexto que ele foi implantado e desde quando que a prova é obrigatória? Olha, o exame de ordem, ele já existe desde a década de 70. Ele começou aqui no estado de São Paulo, com a OAB São Paulo, mas atualmente ele se faz por meio de um exame nacional unificado. Então, todas as seccionais da OAB no Brasil inteiro aplicam no mesmo dia. É uma operação logística impressionante, porque costumam ter mais de que o profissional tenha se formado na faculdade. Então, isso é muito importante. Mas deixar isso claro. Claro por quê? Porque 97% da população, nós temos pesquisa, 97% da população aprova essa prova. Então, está aprovando. 91% dos médicos formados e 83% dos recém-formados que prestaram a prova também dizem que essa prova é necessária. Qual que é o empecilho, então, quem é contra isso? Quem é contra o quê? São justamente aquelas pessoas que dizem lá atrás, olha, por que vocês não agem na origem? Se nós pudéssemos, nós agiríamos. Se a canetada fosse nossa, mas a canetada é do Ministério da Educação. Tá? E a lei já diz, para você abrir uma faculdade, precisa mostrar que tem uma necessidade social para a abertura dessas escolas. E você sabe onde foram abertas as últimas escolas médicas? Na Redondeza de São Paulo, que não tem nenhuma necessidade social. Então, seguramente, essa abertura, e aqui não é crítica a partidos políticos, críticas a determinado político, ministro que está lá hoje, não é nada disso. Mas nós queremos a responsabilidade, tá? Que as pessoas façam cumprir a lei, porque escola médica não vai interiorizar o médico, não vai enraizar o médico aonde faltam médicos nesse país, alguns bolsões, tá? Porque você não tem a condição de trabalho. E você, dessas 106 escolas médicas que eu disse que foram abertas nos últimos 5 anos, uma maioria, vamos dizer assim, grande, um grande número, não tem sequer um hospital-escola de retaguarda. Ou seja, você vai aprender medicina sem tocar no paciente. Só na teoria, né? Sem tocar no paciente. Então, nós queremos extirpar, sim, tá? Respondendo já algumas pessoas que perguntam, por que vocês não deixam aquilo não nascer, a doença não nascer, e hoje você vai agir nela? É claro, se nós não conseguimos agir preventivamente, nós vamos sim, porque nós achamos que o cuidado paliativo, o cuidado da doença também é importante. Eu estou fazendo uma analogia aqui, porque eu já vi muitas pessoas que são contra e não têm tantos argumentos falarem isso. Então, nós estamos tentando agir na origem, mas como não conseguimos isso, nós vamos tentar leis, nós vamos tentar exames para que a saúde seja de cada vez mais com qualidade melhor para o cidadão brasileiro. A população vê esses exames como realmente uma prova de qualidade, né? Aquele profissional passou por aquele exame e ele está preparado, então, ou para advogar, ou, no caso do CREMESP, para clinicar como médico. Mas ainda, mesmo com o exame de ordem da OAB, existem muitos movimentos que são contrários e querem derrubar essa obrigatoriedade, né, doutor Otávio? É verdade sim, porque o bacharel que não passa no exame de ordem sente-se frustrado. Ele fez toda uma faculdade e imagina que poderia sair de lá e advogar, exercer a profissão e não consegue porque não obtém a aprovação no exame. Mas é importante destacar que a Constituição brasileira prevê que é livre o exercício de qualquer ofício, trabalho ou profissão, mas atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, no caso da OAB, nós conseguimos colocar no Estatuto da OAB, na lei que rege a advocacia, a previsão do exame de ordem. E é esse o papel agora que precisa o Congresso Nacional discutir e estabelecer. Acho que esse projeto de lei que está no Senado é muito importante, porque vai exatamente no mesmo caminho, regulamentando a Constituição, estabelecer
qual a qualificação para o exercício da medicina? Teria que ter um exame. Questões práticas agora, doutor Lavínio. O exame mudaria dos modos em que ele é feito hoje ou o formato seria parecido caso ele se tornasse obrigatório? Olha, seria, até porque nós fizemos agora no último ano, em 2017, a primeira experiência, né, do exame, vamos dizer, contínuo. O exame nós fizemos no meio do 3º ano e no meio do 5º ano, tá certo? E também no final do 6º ano. Então, nós estamos aí só nessa questão de ser ou no meio do 3º, meio do 5º, ou final do 2º, final do 4º, e aí sim no 6º ano. Mas o exame seria nos mesmos moldes. E vou dizer, Adriana, o que nos empolgou muito até realmente entrar cada vez mais nessa batalha. Nós sabemos que é uma luta, né? E nós vamos tentar realmente vencê-la, porque nós verificamos que com a prova há 13 anos, basicamente, sendo no mesmo nível, feito por uma fundação que é muito respeitada nesse país, né, nós tivemos, como eu disse no início, 21% a mais de aprovação. Nós já estamos com um índice de aprovação que chegou na casa, saltou dos 44% para 65%. Aí você me pergunta, num país como o Brasil, um país ainda em desenvolvimento, um país que ainda tem muitos problemas, o que você espera para ser um índice bom de aprovação? Nós esperamos em torno de 85% no primeiro exame, né, que tenha esse índice de aprovação. Então, nós não vamos mudar. É claro que tudo que vier para você ter de know-how a mais será incorporado, mas a prova será nos mesmos moldes, porque acreditamos que estamos no caminho correto. Só para o nosso telespectador saber o que é exigido, o que é perguntado dentro dessa prova, doutor? É o básico que um médico deve saber? Olha, é aquele médico que está no pronto-socorro, né, no dia a dia. Como é que ele vê uma radiografia, como é que é o exame para você chegar num diagnóstico de uma apendicite aguda, de um diabetes, de uma hipertensão arterial, né? Além do tratamento que você tem que passar, pelo menos o tratamento inicial. Então, é tudo isso. Mas nós temos 9 áreas básicas, né? Desde bioética, de ciências básicas, ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, saúde mental, onde nós temos as nossas 120 questões que são muito bem formuladas, inclusive com professores adequados que vivem a medicina no dia a dia. Então, é um exame que mostra, né, bem como é que está a faixa de aprendizado. Agora, você imagina quando você ainda coloca esses 2 exames que eu disse dentro do curso, que são exames que vão mudar a rotina, vai mostrar para a faculdade em que área que ela está deficiente, para que ela possa melhorar, e mostrar também para o aluno aonde ele esteve deficiente, para que ele possa se aperfeiçoar cada vez mais. Só para a gente fazer um comparativo com o exame de ordem, ele é um pouco diferente, né, do exame do CREMESP. Ele é dividido em 2 partes, uma delas o estudante escolhe uma área específica para responder perguntas, né? Explica para a gente, doutor Otávio. É isso. O exame de ordem ele é dividido em 2 fases. Uma primeira fase, que é uma fase teórica, que são questões teste, né? E que abrange todas as áreas do direito, inclusive também passa pela ética, o Estatuto da OAB, e por filosofia do direito. Então, é um exame bem abrangente. E a segunda etapa, que é uma etapa prática profissional, o estudante escolhe uma das áreas do direito. Ele pode escolher direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito do trabalho, tributário, empresarial. Ele vai escolher e ele vai fazer uma peça processual. É como se ele tivesse um caso onde ele vai atuar, fazendo uma petição, um recurso, uma defesa. E depois ele tem 4 questões práticas também que ele vai responder. Mas permite um conhecimento, aferir o conhecimento dele sobre aquela área específica onde ele pretende se especializar, que eu acho que é muito importante, pensando aí no exame de medicina, você também ter essa forma de conseguir aferir a qualificação do profissional que vai entrar no mercado de trabalho. Bom, daqui a pouquinho então a gente continua a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já
Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a proposta do CREMESP de um exame obrigatório nos moldes da OAB para que médicos recém-formados possam exercer a profissão. Com a gente aqui no estúdio, Lavínio Newton Camarim, presidente do CREMESP, e Otávio Pinto e Silva, presidente da Comissão do Exame de Ordem da OAB de São Paulo. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Agora, uma boa e uma má notícia. Primeiro a má. Quase 9 em cada 10 recém-formados em medicina não sabem avaliar uma mamografia. Agora, a boa notícia. Pela primeira vez em 10 anos, mais de 6 em cada 10 deles foram aprovados no exame do CREMESP. É o que revela um levantamento do Conselho Regional de Medicina. Apesar da taxa de aprovação ter aumentado em relação a 2016, os percentuais de erros na análise dos problemas de saúde mais frequentes foram considerados altos pelo CREMESP. Quase 9 em cada 10 dos recém-formados não souberam interpretar uma mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes. 6 em cada 10 tinham poucos conhecimentos sobre doenças parasitárias, como a esquistossomose. E 40% não suspeitaram de casos de apendicite aguda. Quando a gente vê esses números aí, fica até estranho a gente falar que foi uma boa notícia esse último exame, mas de fato ele, como o senhor falou, ele aprovou mais pessoas do que nos últimos anos, então já é pelo menos um índice animador. Não é preciso obter uma pontuação mínima para se conseguir o registro no Conselho Regional de Medicina, aliás, não precisa nem fazer a prova, mas muitos estudantes, como o senhor mesmo falou, tem a vontade de fazer, até porque isso pode ajudá-los na residência, né, doutor Lavínio? Perfeitamente. Bom, primeiramente nós queremos dizer que, olha, 20% quase dos alunos que prestaram, os recém-formados, vieram de outros estados. Olha só a importância que esse exame está querendo. Nós queremos tirar o estigma de exame do CREMESP. Nós queremos levar em nível nacional e dizer, é um exame obrigatório do recém-formado em nível nacional, tá? Então isso tem que ficar claro. Agora isso aqui é animador, você sabe por quê? Porque, por exemplo, olha as faculdades, nós podemos chegar na faculdade e dizer, olha, com o relatório, falar do teu aluno, ele está com problema em verificar mamografia, em visualizar, em interpretar uma mamografia. O que é a escola? A escola que tem realmente boa intenção, que não está somente lá para o lado financeiro e comercial, né? Vamos dizer aqui, escolas que nós esperamos, porque formar médico, para começar o médico já tem que ter uma vocação muito grande. 6 anos de faculdade de medicina, período integral, mais 3 a 5 de residência médica. Então o que a faculdade vai fazer? Vai aperfeiçoar o seu corpo docente em mamografia, vai aperfeiçoar o seu corpo docente em clínica médica, vai aprender um pouco mais, ensinar um pouco mais sobre diabetes, sobre doenças parasitárias, sobre apendicite aguda. Então isso é animador, Adriano. Eu quero dizer o seguinte, o caminho é correto, porque senão você deixar um aluno desse ou um recém-formado sair, ele pode causar um problema não só para a população, mas também para ele, porque ele vai sofrer mais dano na área civil, na área indenizatória, né, a civil, e na área penal também, às vezes até com prisões, porque isso acontece hoje. Então, o pessoal tem que entender que esse exame vai salvaguardar toda a sociedade, toda a boa prática médica, mas também o recém-formado que está entrando na medicina. Quer dizer, a ideia não é proibir que ninguém se forme médico, e sim ajudar naquela formação toda para que ele consiga atender de maneira satisfatória, né, aqueles pacientes. Perfeitamente. Bom, com relação aos advogados, os estudantes, eles recebem tão bem assim o exame como os estudantes de medicina, doutor Otávio? Os estudantes sabem da importância que é se preparar para o exame de ordem. Mas, evidentemente, que como existem muitas faculdades de direito no país e muitas que não têm uma qualidade adequada, são mais de 1.200 cursos de direito, então, infelizmente, alguns saem despreparados. Quer dizer, então precisam
estudar para o exame de ordem, o que mostra uma certa distorção. Ora, ele deveria sair da faculdade e já passar no exame de ordem, né? Porque ele aprendeu todo o estudo do direito ao longo do curso de graduação. Não está sendo cobrado nada a mais, né? Exatamente. Então, não teria motivo para ele precisar fazer um cursinho preparatório para poder passar no exame. Mas as boas faculdades, as universidades de ponta, a grande maioria dos estudantes já sai e passa logo no primeiro exame. Então, o problema é exatamente esse, a qualidade dos cursos. E acho que o CREMESP está defendendo aqui é muito importante também no campo da medicina, porque vai mostrar isso. A faculdade vai ter que melhorar. O curso vai ter que se aperfeiçoar constantemente para que o profissional saia em condições de exercer a profissão. Um dado importante que nós tivemos nesse último exame, né, de 2017, de 33% de aprovações nas escolas privadas, nós passamos para 56%. De 62% nas escolas públicas, nós passamos para 79%. E olha, a prova não mudou. É a mesma prova. Então, você viu como é que o aluno é capaz e a faculdade é capaz também de melhorar aqueles pontos fracos, então, né? É isso. As pessoas têm que entender e vamos somar força. Não adianta dizer, olha, eu vou abrir uma faculdade, seja no estado de São Paulo ou nos locais mais longínquos desse país e não dar condição de trabalho e infraestrutura, porque aí você não vai ter bons profissionais. E nós queremos que tenham profissionais com qualidade. Agora, alguns comentários aqui que vieram pelas redes sociais. A Andresa Misse Carleto, ela diz que é advogada e a favor do exame de ordem e também acredita que a medicina necessite de uma avaliação para obtenção do CRM. E o Jader Leandro pergunta se essa prova do CREMESP poderia substituir a revalida no caso de médicos estrangeiros. De maneira alguma, são duas leis diferentes. Aliás, nós aqui também, nós defendemos o Revalida como sendo o exame de entrada de médicos estrangeiros no país. E já vou dizer, também tem gente lá no governo querendo acabar com a revalidação. Ou seja, você faz uma faculdade ali na rua de lá, em Pedro Juan Cabaleiro, tá? E já volta para o Brasil e pode fazer a medicina no Brasil sem exame nenhum. E aqui nós estamos lutando por um exame que tenha no país para os nossos egressos. Então isso é um distúrbio total, quer dizer, isso é coisa de burocrata. Isso é coisa de pessoas que realmente não estão preocupados, porque sabem que o cargo é passageiro. Agora, nós na medicina, nós somos médicos e vamos continuar médicos, estamos médicos. Então, não dá para aceitar esse tipo de burocracia de quem ocupa cargos durante 1, 2, 3 anos e olha lá. Então, nós temos que já começar a nominar e determinar realmente as pessoas que lutam por essa nação, por essa nação. E nós estamos aqui empenhados em lutar para que a população não tenha uma saúde pobre para pobre, como se costuma dizer. Nós temos que ter uma saúde saudável, mesmo para aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo. Nós temos que levar isso para toda a população brasileira. E isso não é retórica, isso é que nós médicos defendemos. Então pedimos para que as pessoas analisem antes de vir também, a público e fazer manifestações que tenham realmente manifestações com interesses particulares somente. Então nós não vamos fugir de debate nenhum e vamos para qualquer debate, seja com pessoas de mantenedoras, pessoas com direções de escolas e pessoas de governos. Isso nós não temos problema nenhum em chegar num debate. Por quê? Porque nós só temos um pensamento: a melhoria da qualidade do ensino e de atendimento à população desse país. Bom, eu agradeço a presença dos dois. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com outro assunto. Um panorama sobre os benefícios que animais de estimação podem trazer à saúde. Uma ótima tarde para você. Até lá.